escritório pode dobrar o número de clientes e terminar o mês ganhando menos. Parece contraditório, mas isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Imagina um escritório que atende 50 clientes. O dono olha para a operação e pensa: eu preciso crescer, preciso captar mais clientes, preciso aumentar o meu faturamento. Então ele começa a investir mais em marketing, aumenta a captação e passa a aceitar praticamente todo mundo que chega. Pouco tempo depois, aquele escritório que atendia 50 clientes passa a atender 100, ou seja, dobrou o número de clientes. No papel parece uma excelente notícia, só que existe uma pergunta que quase ninguém faz nesse momento. O lucro também dobrou, porque junto com esses novos 50 clientes, chegaram também mais mensagens, mais reuniões, mais documentos, mais horas de trabalho da equipe, mais atendimentos, mais retrabalho e muitas vezes casos extremamente trabalhosos que deixam a margem muito pequenas. O faturamento aumentou, a operação ficou muito maior, a equipe começou a trabalhar mais, o dono passou a ter ainda menos tempo. Mas quando ele olha para o resultado no final do mês, percebe uma coisa preocupante. O lucro praticamente não mudou, ou pior, em alguns casos até diminuiu. E isso acontece porque existe uma diferença enorme entre aumentar o tamanho de um escritório e construir um escritório realmente lucrativo. Pense no ristorante. Imagina que o proprietário decida que sua estratégia de crescimento será simplesmente lotar todas as mesas. Ele faz promoções, aumenta o movimento, consegue dobrar o número de clientes. A cozinha trabalha 2 vezes mais, os garçons trabalham 2 vezes mais, aumenta o consumo de ingredientes, aumenta o desperdício, aumenta a necessidade de funcionários e os salários, obviamente, juntos. Só que ninguém parou para analisar quais pratos realmente dão dinheiro. Talvez o restaurante esteja vendendo cada vez mais justamente os pratos que têm o menor margem. O restaurante está cheio, todo mundo está trabalhando, o faturamento aumentou, mas no final do mês sobra praticamente a mesma coisa no caixa. Isso também acontece nos escritórios de advocacia. Existe uma obsessão pelo crescimento do faturamento. Quantos clientes entraram? Quantos contratos foram assinados? Quanto faturamento este mês? Esses números são importantes, mas isoladamente eles dizem muito pouco sobre a saúde de um escritório. Porque não adianta faturar 500 mil se você precisa gastar 470 para manter aquela operação funcionando. É por isso que uma das perguntas que eu considero mais importantes na gestão de um escritório não é como eu consigo mais clientes. A pergunta deveria ser: quais clientes eu realmente quero trazer para dentro do meu escritório? E aqui entra um conceito muito utilizado no mundo empresarial, o ICP, ou seja, o perfil do cliente ideal. Todo escritório deveria saber exatamente quem é o seu cliente ideal. Isso não significa apenas saber a idade, a profissão, onde essa pessoa mora. Você precisa entender qual tipo de cliente valoriza o seu serviço, qual tipo de processo você quer ter dentro do seu escritório. Qual é o ticket médio desse serviço? Quanto custa adquirir esse cliente? Quantas horas da sua equipe são necessárias para atendê-lo? Quanto tempo esse processo permanece dentro da sua estrutura? E principalmente, qual a margem esse cliente deixa para o escritório? Quando você começa a responder essas perguntas, percebe que dois clientes que pagam exatamente o mesmo valor podem ter resultados completamente diferentes para uma empresa. Um pode exigir poucas horas da equipe, seguir corretamente os procedimentos, entregar os documentos necessários e gerar uma ótima margem. Outro pode pagar exatamente o mesmo valor, mas consumir dezenas de horas adicionais, gerar retrabalho, exigir inúmeras reuniões e ocupar uma quantidade enorme de recursos da empresa.
Para quem olha apenas o faturamento, os dois clientes parecem iguais. Você deixa de tentar vender para todo mundo e começa a construir uma operação preparada para atender muito bem as pessoas certas. Porque existe um outro erro muito comum. Primeiro o escritório aumenta a captação e depois tenta descobrir como atender todo mundo. Na minha visão, deveria acontecer exatamente o contrário. Primeiro você organiza a estrutura, depois você acelera o crescimento. Você cria processos, define responsabilidade, acompanha indicadores, entende os seus custos, conhece as suas margens, desenvolve a sua equipe, padroniza o atendimento e somente então começa a colocar mais clientes dentro dessa máquina. Porque crescimento sem gestão pode simplesmente multiplicar os problemas. Se o seu escritório tem um processo ineficiente e você dobra o número de clientes, provavelmente você não resolveu a ineficiência, você dobrou essa ineficiência. Por isso, crescimento não significa simplesmente colocar mais processos dentro do escritório. Crescimento saudável significa colocar os processos certos dos clientes certos dentro de uma estrutura capaz de atendê-lo com qualidade e gerar lucro. E essa mudança de perspectiva é fundamental. O advogado normalmente pergunta: quantos clientes eu consigo atender? O empresário pergunta: quais clientes eu quero atender e qual resultado essa operação precisa gerar. Essa é uma das diferenças entre pensar apenas como advogado e começar a pensar como um verdadeiro CEO da advocacia. Se você quer aprender a enxergar o seu escritório não apenas como um local onde você exerce a advocacia, mas como uma empresa que precisa de estratégia, processos, indicadores, pessoas e lucro, acompanhe o meu conteúdo. Aqui eu compartilho os aprendizados que tive ao longo da minha trajetória na gestão de escritório e os princípios que fazem parte do método CEO da advocacia. Porque crescer é importante, mas crescer com lucro, controle e estratégia, o que constrói um escritório realmente forte.